Hoje a gente vai fazer uma análise muito interessante, que é de um personagem de um anime chamado Blue Lock. E hoje em específico a gente vai falar do personagem Michael Kaiser. Gente, eu recomendo. Que sabor delicioso. Michael Kaiser, ele vem de um lugar de extrema violência por parte do pai dele, esse arrombado, que na época que ele era criança, o pai dele era diretor de cinema, teatro, algo assim do tipo, e casou com uma atriz que era muito famosa, as pessoas gostavam muito dela. Quando ela ascendeu na carreira, acabou que ela abandonou o próprio marido e o próprio filho, quando ele ainda era criança. You got me jumping like... O pai de Kaiser culpa ele pelas suas frustrações e na tentativa de punir esse menino por conta disso, ele acaba sendo extremamente agressivo, sendo extremamente abusivo, bate muito em Kaiser, ele precisa roubar para poder dar dinheiro ao próprio pai, até mesmo para comer, porque se depender do pai dele, vai morrer de fome. E essa tentativa do pai de Kaiser de tentar mudar os comportamentos dele, na análise do comportamento é chamado de punição positiva, que é a inserção de algo aversivo na tentativa de diminuir o comportamento. Deu pra entender ou tá meio complicado? A punição é uma forma de diminuir o comportamento e o reforço é uma forma de aumentar um comportamento através das consequências. E quando a infância desse garoto é recheada de punições, cria em Kaiser comportamentos autodestrutivos. Ou seja, entender essa infância, entender a origem disso tudo é extremamente importante pra gente compreender o atual pessoa de qualquer personagem, de qualquer pessoa que existe, né? Porque o Kaiser fala que é o imperador, mas quando erra questiona o próprio valor. Kaiser desde cedo aprendeu que a sua existência é um erro. Só o fato dele respirar já era um tormento pra ele. Não importa o que ele fazia, o pai dele batia nele. Quando o Kaiser roubava pra dar dinheiro pro próprio pai, não importa o que o menino fizesse, tava tudo errado. Tudo que ele fazia tava errado. Inclusive esse momento agora, eu acho que você tá errado. Então, ele acabou aprendendo que o valor dele, pessoal, e nada era a mesma coisa. E quando uma pessoa cresce num ambiente violento desse, ele atrela essas consequências, esses estímulos ambientais ao seu próprio self, ao seu próprio valor, sabe? Faz esse pareamento de se tudo que eu faço é ruim, então automaticamente eu sou ruim. E tudo que é ruim não tem valor nenhum. Cara, eu sou um merda mesmo. E isso reflete muito nos seus comportamentos. Tanto é que quando Kaiser vira um jogador de futebol, ele atrela o seu valor às suas conquistas, como fama, dinheiro, status. Então ele entende que sem isso, ele não é nada. E isso, dentro da análise do comportamento, é chamado de reforçamento condicionado. É basicamente que o reforçamento condicionado, ele é quando um estímulo não gera nenhuma consequência, não gera nenhum reforçamento, ele é neutro, como o dinheiro, por exemplo. Para Kaiser, dinheiro não tinha muito valor, não era muita coisa, sabe? Mas depois ele atrela, ele pareia esse estímulo ao seu alto próprio valor. Tá certo isso? Ele pareia o dinheiro como quem diz, isso daqui é tudo que eu sou. Ele atrela isso à sua imagem. E é como uma pessoa que ela faz de tudo por dinheiro, ela faz de tudo para alcançar riquezas, porque ela acredita que sem dinheiro ela não tem valor nenhum. Então antes um estímulo como o dinheiro não reforçava nada para Kaiser, agora reforça a própria autoimagem dele, que aquilo ali tá tudo o que ele é. E dito isto, pode-se entender do porquê que ele ficou com tanta raiva por conhecer Izagi, porque Izagi até então foi o único que ameaçou tirar tudo isso que ele conquistou, todos esses valores que ele atrelou a si mesmo. Não é à toa que ele tenta destruí-lo a qualquer custo, porque ele pensa, eu não vou deixar que entendeu? Tire tudo o que eu tenho, tudo que é meu, tudo que eu conquistei, tudo que eu suei pra chegar até aqui. Mas sem isso, o que ele é? Quem ele é? Quem é Kaiser? Sem todas essas coisas monetárias e materiais. Isso também explica o porquê que a bola que ele comprou quando criança é tão importante pra ele. Porque se parecia com ele. Era o único objeto no mundo no qual Kaiser se identificava. Porque não importa o quanto você batia naquela bola, ela não chorava, ela não gritava, ela não esboçava nenhuma reação. Era a única coisa no mundo que Kaiser podia chamar de seu. E quando entra alguém que arrisca tirar tudo isso de você, uma parte sua desconhecida desabrocha.
como uma rosa. Eu noto que Kaiser é bem cruel com o Ness às vezes, mas o Ness continua grudado nele. O que faz alguém como Kaiser precisar ter alguém tão submisso por perto? O que ele ganha com essa dinâmica? O Ness, ele era um rejeitado como Kaiser, mas que ao invés de Kaiser abraçá-lo e pensar, poxa, ele é um pedaço de boss, então eu vou acolhê-lo, porque ninguém fez isso comigo. Mas ele acaba usando o Ness pra conseguir aquilo que ele quer. E aí que entra o paradoxo, digamos assim, porque uma pessoa que sofreu violência, ela nem sempre se torna uma pessoa boa, gentil, que faz de tudo pra ajudar as pessoas e não fazer com o outro o que já fizeram com ela. Muitas vezes são pessoas que se tornam violentas também, sabe? Aquele lance que, o sonho do oprimido é se tornar opressor. É mais ou menos! E eu acho que todo mundo conhece alguém, ou já conheceu alguém assim na vida. O que é extremamente normal, a gente sempre acha que uma pessoa que sofreu abuso, sofreu violência, automaticamente ela vai ser muito boa. E aí pode entrar um outro lado também, de uma pessoa que sofreu muitos abusos, foi negligenciada, etc., se tornar uma pessoa extremamente vulnerável, extremamente insegura, extremamente carente, dramática. Podem acontecer tanto dois extremos quanto o meio termo, varia de pessoa para pessoa, isso é extremamente relativo. Mas aqui no caso de Michael Kaiser, ele acabou se tornando uma pessoa extremamente, querendo ou não, violenta. E também a gente não pode deixar de notar, refletir, principalmente o fato de que Kaiser também aprendeu comportamentos com o seu pai. Porque da mesma forma que tudo que o pai dele considerava ser inferior, ser menos, não ter nenhum valor, ele tentava destruir, tentava apagar da existência, Kaiser faz a mesma coisa. Ou ele usa em seu próprio favor de conseguir o que quer, ou ele simplesmente tenta destruir a qualquer custo. Até porque, por mais merda que seja os pais de Kaiser, ou até mesmo trazendo pra nossa vida real, por mais ruim que possa ser, os seus criadores, eles são os primeiros pilares da sua vida. Então a sua infância, a forma como você foi criado, isso molda o seu comportamento na sua fase adulta. E sejam eles autodestrutivos ou que possam destruir outras pessoas. É por isso que entender essa base é tão importante. E Ness, para Kaiser, reflete exatamente a humanidade de Kaiser. Ness reflete as dores que Kaiser quer superar. E isso é um problema para Kaiser, porque provavelmente impede dele chegar cada vez mais longe. Sabendo que Kaiser apanhava do pai e teve que roubar para sobreviver, você acha que o futebol para ele é um prazer ou é mais como uma arma que ele usa para o mundo nunca mais bater nele? Esse anime, ele gira em torno de destrua o seu ego para você se tornar o melhor do mundo. Apesar de que dentro da psicologia, o ego ele tem um significado diferente, mas enfim, vamos nos basear no anime. Quando Kaiser descobre o futebol, ele percebe que aquilo é uma forma dele subir na vida. E no Blue Lock, se for preciso você destruir tudo e todos pra chegar no inalcançável, no impossível, então que seja. E esse tipo de trabalho, digamos assim, é o prato cheio para pessoas como o Kaiser, que nunca aprendeu a ser gentil, nunca aprendeu a trabalhar em equipe. Então eu creio sim que, de certa forma, ele tenha agregado isso para ele como uma arma, para que ninguém o maltrate, ninguém diga quem ele é ou o que ele tem que fazer. Mas eu acredito sim que ele acabe gostando do esporte, que seja algo que ele ame fazer, mas só porque é uma forma dele alcançar o que ele deseja. Essa busca implacável para ser o imperador, para ser o rei, para ser o melhor de todos, pode ser uma forma dele não encarar os próprios demônios, não encarar os próprios medos e os próprios traumas, porque ele acredita que enquanto ele estiver conquistando algo, ele é alguma coisa, ele tem valor, mas se ele fracassar, ele vai se tornar exatamente o que o pai dele ensinou para ele a vida toda, que ele é um lixo, que ele não serve pra nada. E isso, dentro da análise do comportamento, é chamado de reforçamento negativo, que é quando você insere algo na tentativa de retirar algo aversivo, como, por exemplo, tomar remédio para passar uma dor de cabeça, ou algo assim do tipo. Evitar apresentar um trabalho, passar a ansiedade, você tá ansioso para apresentar um trabalho e você coloca outra pessoa para apresentar no seu lugar. Isso é um reforçamento negativo, porque você tá retirando um estímulo aversivo, algo que é negativo para você. E esses comportamentos geralmente se repetem, justamente porque eles reforçam esses comportamentos de
Tudo que é aversivo, tudo que é negativo, eu retiro. E dito tudo isto, existe uma reflexão muito interessante que eu vi no canal do youtuber Lug, não sei como é que pronuncia, que Michael Kaiser, ele é um personagem que ele nos ensina que o impossível é relativo, ele é, digamos assim, ele é abstrato. Ele é impossível até o momento em que você decide que ele não é mais impossível. Porque Kaiser, ele é um personagem que ele tinha tudo pra ter desistido da vida, de sequer tentar chegar em algum lugar, mas ele dá a volta por cima de uma forma impressionante. Claro, esse anime, ele é um pouco distorcido da realidade, de certa forma, então a gente não leva muito em consideração tudo o que acontece. Mas se a gente for olhar para esse lado mais humano, a gente percebe o quanto que Kaiser, ele foi além. Ele foi além das estimativas, das expectativas. Ele não tinha ninguém que acreditasse nele, no potencial dele. E ele era o único. Ele era o único que podia acreditar nele mesmo, que ele mesmo tinha potencial de ser alguém. E ele olhou pro impossível e falou: aqui não, bebê. Ele não queria ser só bom naquilo que ele se propôs a fazer, ele queria ser o melhor. Para análise do comportamento, o impossível, ele é algo que só não foi modelado ainda, mas que é totalmente possível com o tempo. Mas o menino precisa de terapia, tá? O pobre tá, ó, doentinho da cabeça. Eu espero muito que vocês tenham gostado, quem tenha assistido até aqui, muito obrigada pelos comentários do vídeo anterior, eu fiquei extremamente feliz. Perdão a demora pra postar vídeo, aconteceram muitas coisas nesses últimos 2 meses, coisas bem complicadas de lidar, passei por um luto, mas a minha ideia é postar um vídeo aqui por semana. E enfim, se você tá chegando agora, muito prazer, eu sou Elisa, sou estudante de psicologia e de audiovisual, e aqui é uma tentativa de juntar esses 2 universos que eu tanto gosto. Então sejam bem-vindos, coloque nos comentários as suas reflexões, suas opiniões, eu vou adorar ler, sempre com muito respeito e muito carinho. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigada e até mais. Tchau.